Só depende de você. Sentimento tem enfim. Sangue, deixa assim. Só as canções de amor me fazem brilhar de emoção. Numa vazia linda, aquece o coração. Vocês, eu quero uma canção. Só uma canção. Solte seu vento. Pra viver pra cima. Tudo vai mudar em mim. Só depende de você. O sentimento eu tenho em mim. Está no sangue, deixa assim. Só as canções de amor me fazem virar de emoção. Numa magia linda, aquece o coração. Eu quero uma canção que libere as emoções, pra cantar, pra dançar, pra sonhar. Só uma canção que libere as emoções, pra cantar, pra dançar, pra sonhar. Solte seu vento, sinta a liberdade no ar, aflige sua direção. Vista de sonhos, faça transpirar
Beleza, beleza, são 6 horas em ponto. Muito boa noite, galera. Esse horário de verão começando e nós estamos aqui estreando o nosso projeto, eu e o Ari Neto, diretamente lá de São Paulo. O Ari já está conosco também ao vivo, mandando um abraço já para as pessoas que estão conosco, Roberto Mongal, Lucila Ambrósio, Karina Vieira. Começamos aí em alto estilo e eu já dou boa noite ao Ari Neto. Tá todo arrumadinho. Boa noite, Ari. Tá na escuta, E Ari? aí, Boa tudo certo, noite. Fabião? Beleza, beleza, tudo jóia e com você? O áudio tá cortando aqui para mim. Tá cortando o áudio? Eu já tirei o som todo agora, vê se não tem mais fundo musical nenhum aqui. Eu tô te ouvindo super bem, mas me parece que tá com um pequeno delay. O Ari caiu. Certamente ele vai refazer então a conexão. Bom, deixa eu ir explicando para vocês aqui enquanto o Ari refaz. Vamos estabelecer toda segunda-feira, 6 da tarde. Nós demos o nome do programa de Café com Queijo. Por que Café com Queijo? O Ari está lá em São Paulo, eu estou aqui em Minas Gerais, ele está em São Paulo, capital. Eu estou em Muriaé, interior de Minas. E nós, então, à distância, linkados pelo Facebook, né, fizemos juntos o curso de comunicação global Caráter e Verdade da Joyce Hasselman e conversamos bastante e decidimos por implementar esse projeto ao qual demos o nome de Café com Queijo. Nada mais é do que um bate-papo sobre o momento em que estamos vivendo. Então, se até hoje a gente fez aí muitas lives vinculadas a questões políticas específicas, a partir de agora nós vamos tratar mais do momento que o Brasil vive, do momento político de uma forma geral, dando a nossa análise e tendo você conosco, fazendo a interatividade. O Ari já está voltando aí com a sua imagem. Assim que estiver ok aí, Ari, estou te acompanhando aqui. Parece que já Tranquilo está aqui, quase Fabio. Quando você entrando. quiser Vamos começar, a lá. gente começa. Ah, beleza, Ari. É a sua imagem que parece que ainda não está 100%, mas o áudio chegou legal. Vamos lá então. Enquanto você refazia, eu explicava para as pessoas que já estão nos ouvindo qual que é aí a do nosso, qual que é a do nosso projeto propriamente dito, né? Então, eu acho que a gente pode realmente começar. São 6 horas e 3 minutos. Vamos lá, Ari. Qual que vai ser o nosso primeiro assunto aí do café com queijo, meu amigo? Então, estava pensando da gente comentar sobre os generais aí que estão compondo o governo, né? A princípio, a gente tem o Augusto Heleno e o Mourão também, que é o vice-presidente, né? Então, gostaria de Ô, falar a Ari, respeito do apreço que eles têm pela Ari, democracia, do conhecimento que eles têm, da situação do nosso país, da experiência internacional. Quer dizer, é tudo de bom, né? Apesar de muita gente ter medo da participação dos generais no governo, mas a gente quer passar uma tranquilidade para as pessoas, porque eu só vejo aspectos positivos aí, né? sim, é verdade. O som que tá vindo aí de São Paulo tá bem metálico, não tá muito legal, rapaz. Eu não sei o que, que a gente poderia fazer para dar uma melhorada, viu? Porque o som que eu tô recebendo certamente é o que tá saindo pra live, né? Talvez fosse o caso da gente tentar refazer essa chamada e tentar fazer uma modificação aí no seu posicionamento aí. Você vê a possibilidade?
se melhorou o som. O Ari está mudando de lugar lá, pessoal. Eu posso posicionar. Vamos ver se melhora Me nessa mesma reposicionar. chamada. Vamos ver se dá uma... Isso, isso. A imagem melhorou. Vamos ver se o som melhora também. Melhorou? Parece que está um pouco mais firme. Vamos tentar. A imagem ficou 100% agora. Vamos ver se o som fica legal. Mas o seu primeiro assunto, então, dizia respeito... Sim, o som dizia respeito, então, o primeiro assunto dizia respeito à presença dos militares no governo, né? Esses que já estão anunciados pelo Bolsonaro, não é isso mesmo? Parece que travou o Ari aqui dessa chamada e vou falar com ele aqui para refazer, porque realmente está muito ruim. Engraçado que nós fizemos no sábado, nós fizemos o piloto e nós estamos hoje estreando o programa. Certamente muita coisa vai melhorar, inclusive no que se refere a equipamento. A dinâmica do programa, nós teremos sempre 4 ou 5 assuntos por segunda-feira, tá? E a partir disso, a gente vai, num bate-bola muito rápido, de uma forma muito dinâmica, a gente vai discutir os assuntos, né? Trazer as opiniões e, claro, observar e utilizar também a opinião de quem estiver conosco assistindo. O Ari é um cara extremamente capaz, um sujeito muito inteligente, né? E eu tenho certeza absoluta que isso vai engrandecer bastante a todos os conceitos que a gente pretende formar para tentar participar e construir de fato um país mais legal, né? Essa que é a nossa principal bandeira nesse aspecto, né? Eu já vinha fazendo lives diárias, inclusive, né? E quando ele veio então com essa ideia de nós fazermos o trabalho em conjunto, eu achei muito bom, porque sempre ele tem coisas a agregar. Adicionando novamente aqui, Ari, já dei o ok, já está adicionando, vamos ver se nesse novo posicionamento vai melhorar. Tá me ouvindo, Ari? Já Agora te estou te vejo. ouvindo. Ah, maravilha, te escuto agora perfeito também. Então vamos que vamos. Seu primeiro assunto dizia respeito à presença dos generais, dos militares do governo do Bolsonaro, esses que já anunciados por ele, confere? O general Mourão, como ministro da Defesa, certo? O general Mourão é o vice-presidente. O general Augusto Heleno, como ministro da Defesa. Tá? Então, eu queria estar comentando basicamente sobre esses dois que eu tenho acompanhado, as entrevistas que eles têm dado, né? Queria indicar para todos assistirem a entrevista do general Mourão na Rede TV para Amanda Klein, uma repórter da Rede TV do programa A Notícia, eu acho que é o programa da Rede TV, né? E Certo. ela com uma tendência assim bastante de esquerda mesmo, colocando ele em xeque em várias ocasiões, e ele se saindo muito bem, dando respostas, sabe, muito bacanas mesmo. Vale a pena assistir a entrevista, recomendo que vocês procurem aí, né? E ele passou muita segurança, sabe? Eu sei que o pessoal coloca vários empecilhos aí com relação ao general Mourão, que ele fala demais, mas não é verdade. Não, o que a gente entende é que o que está havendo mesmo é uma indignação seletiva, né, pelo fato de se tratar de um general, mas as ponderações dele são sempre muito equilibradas. Ele é um cara com uma cultura incrível, muita experiência e
eu acredito que as pessoas podem confiar no General Mourão, que ele não vai ser simplesmente um vice-presidente decorativo, né? Ele vai ser um vice propositivo, que vai estar realmente acompanhando de perto o desenvolvimento do governo do Bolsonaro, né? E vai estar dando uma retaguarda e um suporte que vão ser muito importantes, porque ele conhece a administração pública, né? E ele pode ajudar muito o Bolsonaro, que conhece o lado político. É isso que o Mourão fala. Eu não sou político, né? Então, o Bolsonaro é o político. Então, ele cuida de toda a parte política, que ele conhece muito bem, o debate, né, com ele mesmo, e eu vou estar dando aquele suporte na área da administração pública, que é a experiência que ele tem, né? Uhum. Você e eu tivemos a oportunidade de ouvir a mesma entrevista do Mourão lá na abertura, né, do JHN Channel, quando a Joyce lançou o seu canal via YouTube. E o nosso querido General Mourão, naquela oportunidade, dizia uma coisa que para nós já era uma realidade, mas que para as pessoas, de uma forma geral, não parecia assim, né? A teoria da aparência deixava uma outra oportunidade. Quero abraçar aqui a Laís Guerreiro, meu amigo Hércules Freitas lá de Tombo, sejam bem-vindos. Porque o General Mourão dizia o seguinte, ele estava no banco de reservas, numa eventual impugnação, inclusive, da candidatura do Bolsonaro. Ele seria o candidato, né? Já se sabia naquele momento que ele seria o candidato a vice, a despeito de todo um forfé que se fazia, até mesmo o nome de Joyce Hasselmann era cogitado por alguns como uma candidata a vice-presidente, Magno Malta era falado e vários outros, mas eles, entre eles, já sabiam que o Mourão seria o candidato. E quando ele foi confirmado, fixou-se pela imprensa que o Mourão era o que restou. E, na verdade, não era nada disso. Já era uma situação previamente colocada, né? Essa seria Exato. realmente a configuração da candidatura. Era Bolsonaro e Mourão desde há muito tempo atrás. Era uma realidade. Tanto é assim que ele já estava afiliado a um partido político, a despeito de não ser político há muito tempo, né? Ele estava lá no partido do Levi Fidelis. Então, essa situação já demonstrava há muito tempo que havia um planejamento estratégico. Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu penso que a estratégia e a atuação do Mourão dentro do governo, como você mesmo disse, não vai ser um vice-presidente de fachada, né? Vai ser uma atuação estratégica de verdade. Ele vai atuar, quem sabe até nomeado para algum ministério, a gente pode se surpreender com isso ainda, mas ele vai atuar como estrategista do governo, sim, porque é o que ele sabe fazer, né? Dentro do Exército, ele sempre atuou nessas missões, em termos estratégicos. Ele é um cara de mapa em cima da mesa. Ele é o cara que, sabe, fala, olha, você vai aqui. Ele, não vou falar que ele é o Dunga, não, porque o Dunga foi um péssimo treinador da seleção brasileira, né? Mas, mas ele é o cara que vai. O Dunga fazia quando era jogador naquela Copa de 94. Vai, marca, pega, tira esse, lança, volta. Esse vai ser o General Mourão dentro do governo. Vai ser um homem de combate, um homem de ação. Você concorda com isso, Ari? Como ele também colocou, ele faz questão de ressaltar o seguinte, que ele não é obrigado a concordar em tudo com o Bolsonaro, né? Mas a maneira dos militares resolverem a questão, né, sobre o brainstorming, certo? Ele até usou um outro termo, de espancamento de ideias, né? Então não é só um brainstorming, é uma coisa de realmente debater as ideias à exaustão, né? Para você entender realmente as possibilidades, os prós, os contras. E ele falou, e eu vou fazer isso, vou discutir com o Bolsonaro até o fim, né? Uhum. E a hora que resolver, eu vou apoiar a decisão que ele tomar. Mas antes dele tomar
qualquer decisão, eu vou debater com ele, eu vou mostrar para ele. Então, quer dizer, ele colocou várias coisas assim no sentido de que vai ter diálogo com o PT, sim, certo? Mas ele esclarece da seguinte forma: quando a gente fala de oposição, a gente está falando de uma oposição propositiva, de uma oposição construtiva, que chega, coloca as ideias na mesa e fala: olha, a gente tem isso daqui para fazer. Né? Qual é o melhor jeito de fazer? Olha, isso daí que vocês estão fazendo, nós não queremos que seja feito. E nós não concordamos por causa disso, disso, disso e disso. Apresenta os argumentos. Tá? Agora, essa oposição que está se apresentando aí, de simplesmente se opor por se opor, não tem o que conversar com essas pessoas. Né? Então, ele demonstra que ele pode fazer essa via de ir conversar com a oposição, saber o que a oposição quer propor. Né? O Bolsonaro não precisa se expor a nada disso, ele manda o Mourão lá. E aí ela até pergunta, né, em determinada altura da entrevista, ela fala, mas vai ser um problema, né? Porque ele é capitão, o senhor é general, né? E agora o senhor vai ter que obedecer o capitão. Ele falou, não, negativo. Né? Ele é o presidente, o supremo comandante das Forças Armadas, ele não é capitão nenhum. Uhum. Então, quer dizer, até as pegadinhas que a imprensa tenta, né, colocar e deixar o cara numa saia justa, o Mourão se sai super bem. Né? Ele é um cara assim que tem uma presença realmente que a Joyce, quando entrevistou o Mourão, não colocou ele, né? Não quis questionar ele nem nada. Ela foi mais uma Até abordagem para ele se fazer conhecer. a Joyce até colocou ele em saia justa porque fez ele fazer uma dancinha lá no palco, né? Ela botou o cara para Mais dançar, nesse né? sentido, exato. Mas a Amanda, ela vem com aquela desonestidade intelectual mesmo, entendeu? Aliás, essa coisa, Insinuando, por exemplo, olha só, ela chegou a insinuar que é verdade, né, que o Haddad não telefonou para o Bolsonaro para parabenizar, mas no dia seguinte ele colocou um tweet, ele merece ser elogiado. Sabe, querendo que o cara elogiasse o Haddad porque ele tweetou lá parabéns para o Bolsonaro? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, é brincadeira. verdade. Por falar em intelectualidade, chegou aqui a nossa intelectual de iPhone lá do Rio de Janeiro, minha amiga Fátima Alves. Deixa eu mandar um abraço para ela aqui. A Fátima, minha querida amiga, a minha Iane amiga Fátima Alves. Mas bem, esse era o primeiro assunto, né? Vamos falar um pouquinho sobre o novo Congresso, né? São 6h18. Esse Congresso que, de repente, o PSL, que era aquele partido pequenininho, naniquinho lá, que ninguém sabia nem que existia, né, Ari? E agora, com 52 deputados, faz a segunda bancada do Brasil. E se você analisar a questão das bancadas temáticas, o Bolsonaro já tem, né, com certeza, um apoio muito grande dentro do Congresso Nacional. Ele acabou, inclusive, de dar essa entrevista longuíssima aí para o Datena, né? Eu te confesso que já estava até enchendo o saco já, de tão longa a entrevista do Bolsonaro para o Datena, porque os caras, pô, esse jornalismo nosso, eu acho que a gente tem que virar jornalista mesmo, sabe, Ari? Porque os caras só perguntam a mesma coisa, eu não aguento mais. Eu fico doido para ver o Bolsonaro aparecer na televisão, mas quando ele aparece, eu já sei tudo que ele vai falar, porque os caras só perguntam a mesma coisa. Aí fala assim, o cara não tem um plano de governo. É só pergunta as mesmas coisas. É uma coisa de louco o negócio. E ele ficou ali, sei lá, 1h30, 2 horas, falando e respondendo as perguntas, respondendo as mesmas perguntas. Mas, de qualquer maneira, o Bolsonaro falando sobre a questão do parlamento, né? Sobre o trânsito que ele tem dentro do parlamento, que ao contrário do que parece, mandando um abraço aqui para Claudiane Boaventura, para o meu amigo Valdinei Lacerda, ele tem, né, um trânsito muito bom dentro do parlamento brasileiro, né? Se ele não consegue conversar com os Jean Willis da vida, são esses as exceções.
E ele, agora, na presidência, ele vai ter até que tomar um pouco de cuidado, porque vai que esse pessoal resolve querer puxar o saco dele e não vai dar certo isso. Mas ele consegue transitar muito bem. E com esse parlamento renovado, né, principalmente com essa bancada grande do PSL e com as bancadas temáticas, dando a ele, né, a condição de fazer as reformas que ele pretende fazer, eu calculo que nós teremos realmente modificações importantes acontecendo no Brasil já no primeiro ano de governo. O que você acha? Eu acho que as mudanças elas já vão começar a 200 por hora em janeiro mesmo. Tá? A questão da economia realmente ela é o cerne, né, de conseguir aquecer a economia, gerar emprego, gerar investimento externo também, que já tem algumas sinalizações. A Siemens parece que está querendo abrir mais alguma coisa no Brasil. E o importante é que esse ministério que ele está apresentando está colocando credibilidade para o país, né, internacionalmente. Uma coisa muito interessante que a China, semana passada, tentou assim colocar dar um cheque no Brasil, né? Falar, olha, os Estados Unidos estão vindo para cima da gente, mas os Estados Unidos são os Estados Unidos. O Brasil não tem comparação, né? Então, cuidado aí que vocês podem sair perdendo muito mais do que ganhando. Quando, na verdade, o alerta que o Bolsonaro está fazendo em relação à China são os investimentos que a China está fazendo para poder deter posse do nosso subsolo, que é uma coisa totalmente ilegal e isso daí não vai ser permitido, não vai ser incentivado, né? E as relações comerciais, elas são relações de ganha-ganha. A China não estava com essa intenção em relação ao Brasil, muito menos em relação aos Verdade. Estados Unidos. Né? Então, se tomar uma cutucada daqui, outra dali, o Bolsonaro, se tiver que cutucar, ele vai cutucar mesmo, ele não vai baixar para ninguém. Né? Isso é uma coisa muito boa. E em relação ao parlamento, ele tem 28 anos de experiência, ele sabe como é que funciona os corredores, né, do Congresso Nacional. Foi num desses corredores que ele estava passando em 2009 e viu lá a realização do 16º, 12º, 11º Seminário LGBT Infantil. Né? Então, quer dizer, na mesma hora ele já foi lá para dentro e viu o que está acontecendo aqui, que vocês estão discutindo, certo? E ele acabou se levantando como um opositor, né, dessas ideias que nada mais são, vindo do Haddad, né, marxismo cultural, puro marxismo cultural. Né? Então ele já pegou isso daí logo de saída, já se posicionou e tinha verdadeiros entraves nas comissões de direitos humanos, de educação, contra a bancada petista, né? E essa bancada, não era só o PT, né? PT, PCdoB, PSOL. Então, esse pessoal todo chegava nas comissões com a militância LGBT. Né? E o Bolsonaro brigava muito com esse pessoal e daí que ele passou a ser considerado homofóbico, né? Quando a briga dele nunca foi contra a opção sexual de ninguém, mas contra uma militância que tentou de forma desonesta implementar uma agenda do marxismo cultural no Brasil, né? E ele muito atento ao Inclusive, Alif, funcionamento do parlamento, como é que deixa de ser. Ele conseguiu se opor a isso e agora, como presidente, eu acredito que ele vai realmente transitar muito bem em meio aos parlamentares. inclusive você me deu a deixa, né, para entrar, e até vou te atropelar um pouquinho nisso, porque vou entrar num outro assunto, seria sua vez agora, mas eu vou entrar no meu assunto, que seria o seguinte, depois você entra com dois seguidos seus, que é a Fica questão tranquilo. da educação.
né? Porque essa situação que o nosso presidente atual brigou antigamente, ela entrou justamente, ela desagou, né? Nesse cúmulo que foi essa prova do Enem, que aconteceu ontem. Eu não sei se você já teve acesso, né? Mas uma das questões, para não desmiuçar ela toda, até porque eu não tive acesso ao caderno de provas, mas uma das questões da prova do Enem trazia significados do dialeto LGBT. Então, existe no Brasil um dicionário, eu não sabia disso, um dicionário chamado Aurélia, Sim. né? Que traz lá todo o dialeto LGBT, né? E as pessoas teriam que dizer se conheciam aquele dialeto cujos significados das palavras são coisas extremamente jocosas, e longe de mim ser falso moralista, eu não sou santo, mas por outro lado eu não tenho a menor coragem de falar numa live para o Brasil inteiro, tá? Os significados dos termos, né, que esse tal Aurélia traz, porque é um negócio realmente lamentável, né? E isso caiu na prova do Enem e está tendo uma repercussão negativa extremamente grande, inclusive, né? Está sendo extremamente questionado de uma forma geral. Então não é o Fábio Braga, não é o Ari Neto que está questionando isso, mas de uma forma geral está sendo muito questionado, porque é realmente uma atrocidade, não só o assunto em si, quanto mais esse assunto está sendo tratado dentro de uma prova que faz com que alunos, adolescentes que estejam terminando o segundo ciclo do ensino médio no Brasil, prestes a entrar na faculdade, né, tenham que se submeter. Então, era contra isso que lá em 1900 e minha avó gostosa, o nosso querido Bolsonaro começava a lutar, né? E, enfim, chegou no ponto que chegou, né? Inclusive, semana passada rolou aí uma notícia de que a presidente do INEP, que é o instituto responsável pela realização do Enem dentro do Ministério da Educação, Maria Inês Fini, se eu não estou enganado, seria a ministra da Educação, que é uma tremenda de uma fake news. E se não fosse fake news, depois dessa prova do INEP passou a ser, porque não tem a menor condição, né? Essa prova que é realizada, contratado, os especialistas, né, contratados para realizar pelo próprio INEP. Então, são situações que realmente vão ter que se modificar, né? São situações que hoje a gente vê toda hora na internet. Ontem mesmo eu recebi um vídeo, postei, fiz o parte desse vídeo, da situação das instalações das universidades federais, né? Verdadeiros antros de droga, difusão de droga e de ideologias que não tem a menor condição, resistência a sei lá o quê, né? Quem não é petista, quem não fuma droga, quem não fuma maconha, não sobrevive dentro daqueles lugares. Então, realmente, isso vai passar por uma modificação muito grande, né? A partir da mudança, inclusive, dos comandos, o que a gente espera. E quem não se enquadrar realmente vai estar fora. Eu acho que esse pessoal vai ter que partir disso, né? E não vai ter resistência para isso, porque eu acho que chega de palhaçada, acabou a palhaçada. Ou a gente parte realmente para uma mudança, eu não gosto muito da palavra não, mas eu acho que, se você tiver uma melhor, por favor, me corrija, mas uma mudança realmente moralizadora, tá? Para o que vai acontecer dentro da educação brasileira. Ou então, realmente, o Bolsonaro vai ficar 4 anos aí, daqui 4 anos volta esses caras aí e o Brasil se entrega de uma vez por todas. E não é isso que eu acho que o povo brasileiro quer, e não é esse o recado que as urnas deram, né, Ari? A postura que eu tenho visto no ambiente de ensino é uma postura na qual a sede de conhecimento ela não é cultivada. Tá? Então você veja bem, os professores propõem muito trabalho em equipe. Trabalho em equipe é interessante, as pessoas precisam realmente saber trabalhar em equipe. Mas o trabalho em equipe, ele privilegia o aluno que é um encosto. Né?
Por Verdade. quê? Uhum. O cara vai lá, encosta num grupo que é bacana, certo? Participa ali das reuniões. Aí nas reuniões, o que ele faz? Ele paga o lanchinho, traz o refrigerante e tal, e participa ali e leva nota. Esse cara vai se formar e ele não tem o menor espírito crítico, não é? Ele não tem Uhum. condições de exercer a profissão dele com cátedra, não é? Ele simplesmente vai chegar e vai se informar ali nos meios informais da empresa ou formais mesmo, como é que faz isso, como é que faz aquilo, tal. O cara não vai ter, né, iniciativa. E é esse tipo de profissional que está saindo no mercado. Por quê? Porque as pessoas deixaram de ter sede de adquirir conhecimento, Uhum. né? E é É verdade. justamente o conhecimento que revolucionou o mercado de trabalho, Aham. né? Porque antigamente você tinha ali a produção, era o capital, o trabalho, os recursos, né? Muito bem. Agora não é mais isso, né? Agora a gente tem o que? O conhecimento está predominando. Quem tem o conhecimento consegue uma ascensão profissional, consegue criar novos produtos, né? Consegue atender novas necessidades. E isso daí é o que está fazendo com que pessoas absolutamente desconhecidas, né? Da noite para o dia, o cara inventa uma rede social aí, vira milionário e tá com a vida feita, tá com a vida ganha, certo? Então, tá É isso mesmo. faltando, né, nos meios de ensino a, a sede de aprender. Aprender é maravilhoso, adquirir conhecimento é uma coisa sensacional, né? E as pessoas estão deixando de ter isso de lado. A gente vê nos debates aí que apareceu aquela presidente da Uni, né, que eu nem vou aqui divulgar o nome dela, mas a menina já está há 6, 7 anos no curso de economia. Entendeu? O que ela está economizando aí? Está economizando aprender? Não é? Ela é uma militante política. O senador Magno Malta, não, Magno Malta não, o Marcos Feliciano, numa das Aham. comissões de debate lá no ano passado, que ele conversou com ela, ele falou: Olha, eu gostaria de saber, não é, como você faz para estudar, porque faz 3 meses que eu vejo você aqui em Brasília. Ah, você não sai daqui de Brasília, está jantando aí com o pessoal do partido à noite, está participando de reuniões e tudo, não é? E você mesma é uma analfabeta funcional que não consegue ler Exatamente. 3 parágrafos e dizer o que está escrito ali. Exatamente. E essa é uma representante dos estudantes, né? É legítima Né? representante, né? Vai morrer estudando, quer dizer, dizendo que é estudante, né? Deixa eu mandar abraços aqui, ó. Maria de Fátima Pereira está aqui, o Fernando Gomes, Rodrigo Carvalho, a Fátima está participando, vamos ler a Fátima. Os alunos procuram agora a profissão que lhes dá dinheiro, não corre mais atrás do sonho. E a profissão que dá dinheiro, Fátima, é a profissão de militante político, né? Porque, obviamente, alguém banca esses caras lá dentro, nem que seja o cigarrinho de maconha deles, né? Eles estão sendo bancados por alguém, eles não estão ali graciosamente. Tanto é assim que acontece como essa moça que o Ari acabou de falar aí, ela não está lá pelos belos olhos de ninguém, tá bom para ela ficar ali, né? Por isso que eu sou contra dar esmola para os outros. Você dá esmola para o cara na porta da padaria, ele vai ficar ali a vida inteira, tá bom para ele, né? Estudante profissional, bem dito. Muito bem, Ari. Qual que é o próximo assunto seu aí agora? Eu te atropelei aí com um, agora é sua vez de ir com dois Não, direto. tranquilo, tranquilo. O segundo general aí, na sequência, né, o nosso ministro da Defesa, general Augusto Heleno, né, para o pessoal da esquerda é o Helenão, né? Eles pediram tanto o Helenão que ganharam até o Helenão no Ministério da Defesa, né? Então realmente já Verdade. está atendendo a posição, né? Aham. E ele levanta algumas coisas interessantes quando ele diz que o Brasil está à beira de se transformar num narco-país. Tá? Nós somos
o primeiro consumidor de crack no mundo, o segundo consumidor de cocaína, só perdemos para os Estados Unidos. E pasmem, no nosso território é onde mais transita droga no planeta. Essas são as palavras do general Augusto Heleno. É muito preocupante, certo? Ele foi questionado sobre como vai fazer com as fronteiras, né? São 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres, 11 mil quilômetros de fronteiras marítimas, e não existe, né, uma forma de você poder cobrir toda essa região com tecnologia, né? O Brasil vai ter que inovar realmente para poder evitar contrabando de armas, de drogas, né, de produtos, de pessoas, de fauna, de flora, né? Então, realmente, ele está bastante preocupado com essa questão e também traz o informe dos serviços de inteligência, né, que a vida do Bolsonaro ainda corre risco. Correu Verdade. mais risco enquanto ele era candidato, porque naquela ocasião, a Bolsonaro, sem ter vencido as eleições, faria com que o segundo turno fosse disputado entre Haddad e Ciro, que é tudo o que a esquerda queria, né? Então, Sim. naquele momento, realmente o risco de um atentado terrorista era muito maior do que agora, né? Mesmo porque agora eles sabem Verdade. que se eles matarem o Bolsonaro, eles vão ter que encarar o general Mourão. Então, né, até onde vale a pena isso ou não? Mas, de qualquer forma, ele tem os Verdade. informes de que existe aí um atentado terrorista contra a vida através do Hezbollah, que parece que tem uma célula do Hezbollah em atividade no Brasil, mas ele não pode entrar muito a fundo nesses assuntos, porque, na verdade, se ele falar alguma coisa, ele vai estar revelando aí informações estratégicas, né? Então, a gente fica realmente Verdade. bem na superficialidade, só com a preocupação, né, de que a nossa democracia ainda está ameaçada. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que ter, eu vejo com muito, assim, liga um sinal de alerta toda vez que eu vejo meus amigos, nossos amigos que elegeram o Bolsonaro, falando: olha, esse daqui não votou no Bolsonaro, vamos lá, vamos boicotar, vamos fazer isso. Eu acho que fazer isso é fazer a mesma coisa que a esquerda fez com a gente, né? Então a Verdade. gente tem que mostrar que a gente é diferente, né? A gente tem que Entendo, eu concordo com mostrar você. que nós estamos querendo o melhor para o Brasil. Não é por conveniência, não é para refutar, oprimir ou perseguir quem pense diferente. Gente, isso não é democracia, né? Uhum. Quem está pensando em perseguir ou retaliar, fazer alguma coisa com alguém só porque fizeram isso com a gente, está indo pelo caminho errado, né? Eu acho muito Exatamente, perigoso. eu concordo com você. Eu acho que o que a gente precisa de buscar é apontar, né, por que nós entendemos que os caminhos políticos desse pessoal são caminhos equivocados, né, e apontar ao mesmo tempo que não é uma tarefa tão simples assim, até porque são pessoas que, quando a gente fala, eu não sou politicamente ligado a você, o papo costuma cortar aí, né? Mas é Uhum, muito difícil em função disso. Mas é tentar mostrar para eles o motivo de que tudo isso está acontecendo e tentar também colocar para eles a situação de que a expectativa é de uma melhora. A expectativa é de uma melhora para todo mundo, para nós e para eles, né? exatamente. Infelizmente isso não acontece. Você vê que esse fim de semana, por exemplo, eu tive que dar uma limpeza no meu Facebook,
porque a despeito de tentar realmente trazer gente, né, não para o nosso lado, mas para tentar realmente fazer uma construção política de oposição mesmo, mas uma construção positiva, né? O que a gente tinha era uma ofensa, o que a gente tinha era uma posição radical, minimalista, né? Tudo está errado. Sempre quiseram o Moro fora da Lava Jato, o Moro saiu da Lava Jato, está errado também. Quer dizer, está tudo errado, né? Hoje pediram, mais uma vez, entraram com pedido no STF de libertação de Lula, quer dizer, o cara está quádruplamente condenado, pediram a libertação de Lula única e exclusivamente porque foi o Moro que o condenou, quer dizer, não foi o Moro que o condenou, quem o condenou foi o TRF4, quer dizer, a sentença do Moro estava errada mesmo, né? Ela foi reformada pelo TRF4 para ser aumentada, quer dizer, eles não conseguem compreender isso. Quem Ganhou tá 3 aninhos agora, a mais, né? exatamente. A Josi está entrando aqui agora, eu quero de público desejar meus sentimentos para a Josi, né? A mãe dela faleceu ontem, ela é cuidadora da minha mãe, e que vocês possam aí, viu, Josi, passar por esse momento difícil aí na sua família, né? Agradecer que você tá conosco aqui nessa live e dizer que, né, em oração nós estaremos sempre para que sua mãe esteja no melhor lugar, viu? Obrigado aí por, né, estar conosco aí, vamos levar a vida para frente, né, Josi? Mandar um abraço também para Simone Soares, que está assistindo a gente, muito obrigado. A Fátima está participando aqui mais uma vez. Mas isolar faz bem, pessoas que querem continuar com a cegueira não contribuem, só nos faz mal. Ô, Fátima, eu concordo, né? A gente vai, né? A gente tenta. A partir do momento que vê que não dá também, tem que ficar adulando marmanjo, né? Socialistas de iPhone que se lasque para lá. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Agora, se não der para ter 1 milhão de amigos, mesmo que a gente pense diferente, como eu tenho vários, tenho muitos amigos que pensam diferente. Exemplo aqui é o João Paulo, que esteve com a gente na nossa live experimental aquele dia. É um menino que só vota no PT, entendeu? Mas é um menino que tem a cabeça aberta, conversa, discute, te ouve. Isso, lamentavelmente, hoje é uma raridade. O que a gente espera é que isso deixe de ser raridade. Que a gente possa discutir a política da forma como a política tem que ser discutida. E não como esse pessoal acaba por fazer. Ari, de repente são 6h42, meu filho. Passa rápido, né? Demais da conta, a gente não percebe, né? É bacana, é bacana. Eu acho que a gente está ali dando o nosso recado. Eu queria complementar só do que você estava colocando. Assistam a entrevista do General Mourão lá na Rede TV com a tal da Amanda Klein. Uma hora ela tenta dar ela toda hora. Deu uma travadinha lá o Ari. Vamos ver aqui se ele consegue retornar. Congelou a imagem dele e travou o som. Vamos aguardar mais um minutinho. Mandar um abraço para o Alessandro Souza, que está entrando aqui agora. Travou, hein, Ari? Travou de uma vez. Travado mesmo e não voltar. Travou. Travou e caiu. Ele já está até pedindo para entrar novamente aqui. Vamos colocá-lo de volta e caminhar já para o encerramento por hoje do nosso... Opa! Não entrou não. Vamos de novo aqui. Aprovando. Adicionar. Nenhuma resposta do convidado. Caramba! Não estou conseguindo refazer. Nenhuma resposta. Vou até mandar uma mensagem para ele. O tablet dele desligou. Ok, Ari, eu estou tentando te colocar aqui, não está dando certo, eu vou encerrar aqui então. Espero que você esteja assistindo aí pelo telefone, mas esteve bom, daqui a pouco a gente conversa. Eu vou fazer o encerramento aqui. Pessoal, é o seguinte, são 6h44, a despeito do tablet dele ter desligado lá, né? Eu acho que foi uma experiência sensacional esse primeiro Café com Queijo, né? A nossa ideia é fazer um programa de 40 minutos, né? Na medida em que nós buscarmos adequar, né, a questão tempo, colocar tudo, os pingos nos is, a coisa ficar bem arrumadinha, bem bonitinha mesmo, vai ser um programa de 40 minutos, toda segunda-feira, às 6 horas da tarde. Quero agradecer a vocês de montão
por ter estado conosco hoje. Esse vídeo vai para o WhatsApp, né? Colocarei nos grupos aí mais tarde, hoje ainda. Quero aproveitar o embalo, convidar vocês, porque 7h30 da noite eu estarei ao vivo novamente, agora falando de esportes, no Esporte Atividade, da TV Atividade Canal 7 aqui de Muriaé, e também, é claro, através do Facebook, na Rádio NAC, na minha página pessoal. Aí o assunto vai ser esporte, tá? E toda segunda-feira nós estaremos aqui, eu e o Ari Neto, falando sobre o momento atual que passa o Brasil, né? Aí já não é mais como foram as minhas lives sobre política, né? Uma defesa de uma tese, de uma candidatura, tá? Nós vamos estar falando realmente sobre o momento que o Brasil passa, né? E eu acho assim que é muito importante que a gente possa, de fato, conversar um pouco sobre essa conjuntura, porque tem muita coisa para acontecer e a gente não vai ficar de fora dessa conversa de jeito nenhum, né? Muita coisa a gente tem para trocar com vocês, para aprender com vocês, né? E, poxa, alguma coisa a gente tem também para passar para vocês. Que bom que você gostou, viu, Simone? Eu que gostei da sua presença aqui, será sempre muito bem-vinda, né? A Fátima Alves, uma pessoa do meu coração, né? Minha colega de aniversário, minha Iane amiga, pessoa que, né, já nos conhecemos há algum tempo e estamos aí sempre trocando boas experiências, não é mesmo, Fátima? Um abração para o Jerônimo aí, né? E eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Vamos falar muito sobre política local também no próximo programa, né? O Ari, inclusive, está conosco aí, Ari. Eu já quero te propor de uma vez, viu? No próximo programa nós falarmos um pouquinho sobre política local, né? Tive uma notícia hoje sobre São Paulo aí, o Dória anunciando o Kassab como chefe de gabinete aí, secretário da Casa Civil. Sentiu muita firmeza não. E vamos falar um pouquinho também aqui do interior, né? O que significa a política local numa cidade do interior, né? A Fátima certamente vai estar conosco. Qual que é a expectativa dela? Não foi o candidato dela que ganhou no Rio de Janeiro, né, Fátima? Não que você fosse uma amante fiel do candidato que esteve concorrendo com esse, né? Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de ter a sua opinião também sobre o que pode acontecer aí no Rio. Está com a gente aí Helena Gasparotto, chegando agora lá de Santa Catarina. Sempre bem-vinda, viu, Helena? Só que você chegou já no finalzinho, né? E aí depois você assiste toda a live, tá? Não, Fátima, você não ia votar no que ganhou, né? É isso que eu quis dizer, né? Não que o outro fosse o seu candidato, né? Mas, enfim, é isso que eu quis dizer. Eu sei que o outro não era seu predileto também, né? E o Ed Carlos está entrando aí. Saudações gremistas para você, Ed Carlos. 7h30, nós vamos fazer uma zoeira lá com o Atlético, lá na TV Atividade, viu, Ed Carlos? Chega junto lá que eu vou te dar uma gozeira, tá bom? Mas, enfim, foi muito bom, foi muito legal. Um forte abraço a todos, muitíssimo obrigado mesmo por essa audiência. E na segunda-feira que vem a gente está de volta com mais um Café com Queijo. Valeu? Gostou? Que bom. Não gostou? Manda um zap para mim, ó. Não gostei disso, 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 disso e disso. Pode melhorar. Oséias, eu quero seu patrocínio aqui no Café com Queijo, hein? Eu quero saber tudo que vocês gostaram e tudo que vocês não gostaram para a gente só melhorar o programa para as próximas vezes. Combinado? Oséias, vamos fazer um aí do Ozzy Burger? O que você acha? Vai ser uma boa, hein? Forte abraço. Tudo de bom. Muito obrigado. Boa noite. 7h30. Assiste lá que o assunto é esporte. Tchau.